Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais um programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Falamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, hoje, 23 de fevereiro, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 2018. Antigamente o pessoal falava assim, né? Ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E hoje estamos na agradável companhia, e todos saudosos porque não pudemos realizar o programa na semana passada, na agradável companhia da nossa querida Fátima, do nosso João, do nosso Marcos, do nosso Fábio e também do nosso querido Guilherme. Hoje estudaremos o capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Fora da Caridade não há salvação. E vamos estudar mais detidamente a necessidade da caridade segundo São Paulo, ou segundo o apóstolo Paulo. Então nós vamos encontrar lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13º, nós vamos encontrar estas reflexões de Paulo de Tarso. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, a caridade é doce e benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Acho que podemos terminar o programa, né? Porque é muito completo e muito... Olha só um trechinho aqui que
que denuncia, né, as nossas imperfeições. A caridade não se irrita com nada. Com nada. Então, quer dizer, uma pequena irritação que nós temos ao longo do nosso dia a dia, ou no nosso dia a dia, já demonstra o tanto que ainda estamos, né, ou que temos a trabalhar por nos aperfeiçoar. Eu só vou fazer um comentário a respeito daquilo que Paulo de Tarso entendia como caridade e evidentemente depois a gente deixa a palavra para as reflexões dos nossos confrades aqui presentes. Nós já tivemos a oportunidade de falar outras ocasiões, mas essa ocasião é mais propícia. O inglês da época era o grego, a língua grega. Então a língua grega era a mais difundida e mais conhecida na época de Jesus, na época de Paulo de Tarso, que foi logo em seguida. E os gregos entendiam o amor de 4 formas diferentes. 4 maneiras diferentes de se entender o amor. O amor eros, o amor storge, o amor philos e o amor agape. O amor eros é aquele amor que está relacionado com a atração sexual, que está relacionado com as nossas afinidades de sentimentos do homem pela mulher, que vai constituir o casal, vai constituir a família e vai, dessa forma, contribuir para a perpetuação da espécie. Imaginem vocês que se a relação sexual fosse dolorosa ao invés de ser prazerosa, o planeta Terra não teria 7 bilhões de habitantes. Nós teríamos meia dúzia de habitantes, né? Porque ninguém quereria ter relacionamento sexual, porque o relacionamento seria doloroso e não prazeroso. Evidentemente que o prazer da relação sexual é um fator estimulante para que as uniões, para que os relacionamentos estreitados entre 2 seres possam se completar, possam se ampliar, possam evoluir. Aí, na evolução do amor eros, tudo isso ocorre ao mesmo tempo. Esse amor vai se desenvolvendo e também nós somos capazes de praticar o amor storge. O amor storge é aquele amor que dedicamos aos nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos e assim por diante. Então, os nossos familiares, todos nós somos capazes de realizarmos sacrifícios, de realizarmos renúncias em prol das necessidades dos nossos familiares. Quem nunca passou uma noite num hospital para beneficiar um familiar doente? Quem nunca ficou a madrugada acordado por causa do filho que estava com febre? Quem nunca enfrentou tantos dissabores passando por cima, até muitas vezes do nosso orgulho, para manter a harmonia e a união da família? Então nós somos capazes de desenvolver o amor storge. E na evolução do amor, nós também vamos identificar o amor philos. O amor philos é aquele que praticamos, sobretudo, com os nossos amigos, que praticamos com as pessoas com quem temos afinidade. E, evidentemente, que muitas vezes os nossos amigos da infância, por exemplo, que trazemos guardadas em nosso coração as mais doces recordações, mas que amigos que não encontramos há tanto tempo,
mas que nós nutrimos por eles esse sentimento mais elevado, mesmo não encontrando há tanto tempo, e possivelmente nem mais nos reencontraremos na atual existência, na atual experiência. Quantos amigos que nos estendem a mão generosa diante dos desafios que a vida a todos nos propõe, às vezes na parte material, emprestando dinheiro diante de uma necessidade, ou estendendo mão para que ele atenda a nossa necessidade de se ausentar do lar, por exemplo. Enfim, quantas maneiras, né, que temos e que somos capazes de demonstrar amor a quem nos ama. Mas esses amores que nós estamos falando são todas manifestações do amor que são muito fáceis de serem praticadas. Porque é muito fácil amar a quem nos ama. É muito fácil nós demonstrarmos afeição por aqueles que nós sabemos que também têm afeição por nós. Mas tem um outro amor, chamado amor ágape. Lá na linguagem dos gregos, amor ágape, inclusive, que é um título de um livro do nosso querido padre Marcelo Rossi, que aliás é um livro belíssimo. Sim. É um livro muito profundo e que aprofunda o conhecimento do que é o amor, desse amor que o Mestre Jesus veio nos ensinar, que é o amor incondicional, que é o amor que não espera recompensa, que é o amor que não é o de Juliano Gema, o amor de o dólar furado, o amor do Velho Oeste, né? Porque naqueles filmes do Velho Oeste, do Faroeste, então sempre tem a recompensa, wanted, né? Procurado, procura-se, vivo ou morto. Vivo ou morto e tal. E tem lá, né, $5.000, $10.000, né, de recompensa. Esse amor não tem recompensa. E esse amor é a demonstração maior de que nós teremos o nosso coração purificado, estaremos num patamar superior, quando demonstrarmos o nosso sentimento de afeição pelo mendigo da rua com a mesma intensidade, com o mesmo amor que dedicamos àqueles que nos amam, àqueles que demonstram afeição por nós. Então, quando nós demonstrarmos esse amor ao mendigo da rua com a mesma intensidade, do mesmo jeito, com a mesma dedicação, aí sim nós estaremos num patamar mais elevado. Então, eram essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer, porque o termo caridade nada mais é do que amor em ação. Amor em ação. Né? A visão espírita de caridade é amor em ação, amor na prática. Exatamente. Então, quando nas traduções que chegaram até nós, de acordo com o ensinamento de Paulo, fala-se em caridade, nós temos que entender a caridade como esse amor ágape, esse amor incondicional. O que estava na carta de Paulo. Que é o que estava na carta de Paulo aos Coríntios. Ágape, essa é a palavra, né, Marcelo? Exatamente. E bem lembrado que a carta é aos Coríntios, porque Corinto era considerada a capital da prostituição da época, ou seja, os habitantes que lá viviam empregavam de maneira inadequada o amor eros, o amor da energia sexual. Então vem Paulo de Tarso, escreve uma carta aos cristãos de Corinto, ensinando-os a sublimar, a elevar o amor, ou o amor contido na energia sexual,
que era mal empregada pelos habitantes da cidade. Eu não me lembro lá muito bem, acho que vocês que leram mais vezes o Paulo e Estevão, tem uma passagem que ele chega a Corinto e fica no porto, ele não entra na cidade, né? Me parece que mais ou menos isso aconteceu. Mas até pegando um gancho aí, Marcelo, da parte do Evangelho, né? Que a gente... Só para ler um trechinho aqui, dá licença. É que normalmente a gente confunde a caridade com uma ajuda material, né? A primeira coisa que nós pensamos é: eu estou fazendo uma caridade, dando um dinheiro, dando alguma coisa material, e se resume nisso o pensamento de caridade, né? Mas quando Paulo fala, né, ou escreve, ou pensa, né, dessa forma aqui que eu vou ler, e quando tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso não me serviria nada. Ou seja, aqui ele diz que vender os seus não é caridade. Pode ser um início, uma beneficência, algo assim, né? Ajuda, mas não é a caridade que ele está falando. E sim, até Marcelo, que você esclareceu aí no início, né? Que é o amor em ação. Aí ele diz que a caridade é o amor em ação. Não é a caridade, não é o que Jesus exemplificou, né? Exatamente. Não é o dinheiro que não é essa caridade do material, da beneficência. É isso. Sem dúvida. Né? O porto de Cencreia ficava a 10 quilômetros de Corinto. Foi nesse porto que Paulo de Tarso raspou a cabeça. E raspar a cabeça naquela época era um sinal, eles faziam isso como um sinal de que eles seriam fiéis à mulher amada. Olha. E o Paulo, na história, né, todos sabemos que o Paulo era noivo de Abigail. Sim. E Abigail já havia desencarnado, já estava no plano espiritual. E esse fato de raspar a cabeça, para ele, simbolizava a fidelidade que ele manteria com ela. Agora a noiva espiritual. Sim. E Abigail era de Corinto, né? De Corinto. Porque Estevão era de Corinto. Estevão e Abigail. Ela era Estevão era de Corinto, os dois, né? Os irmãos. Essa história é imbatível. Esse livro é sensacional. É insuperável. Só perde para o Fábio e para a Érica. O Fábio foi buscar a Érica. Você imagina, uma colombiana muda-se para a Alemanha. Aí um mineirinho também de Santa Rita de Caldas, Santa Rita de Sapucaí, muda-se para a Alemanha. É demais isso, né? É uma coisa assim que, quando a gente começa a pensar, a gente fica meio zureta, né? Foi a junção do queijo Foz do Iguaçu com o Rio de Janeiro. O Rio Pardense com... Ela morava em Cascavel na época. Ela nasceu em Cascavel, né? A esposa do nosso querido Guilherme, a Leila. Um beijo, Leila. Um beijo carinhoso. É que você me disse que ela havia morado bastante tempo lá em Foz, né? Então, quer dizer, né, esses encontros são as manifestações que a gente só vai compreender lá na frente, né? Impressionante. Exatamente. É mesmo. Pois não, João, fique à vontade. Você gostaria de fazer alguma observação? Fábio, Guilherme? É interessante isso que o Marcos mostrou agora, né? Falar que mesmo que eu doe tudo que eu tiver para os pobres, se eu não tiver caridade, de nada disso serve, né? Ou seja, doar para os pobres então não é ter caridade? É uma beneficência, provavelmente, mas não é a caridade que ele está falando, que é muito mais abrangente, eu creio, né? É também, eu acho que talvez um grau de caridade, mas não é a... Mas então o que será que ele está querendo chamar a atenção da gente, né? Fala assim,
olha, se eu tiver a fé a ponto de transportar uma montanha daqui para ali, se eu não tiver caridade, não serve. Ele coloca a caridade maior do que a É. própria. Né? Aham. Se eu pudesse falar a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver caridade, também não serve. Seria um metal que Sino que soa, Tine. o símbolo que retine. ou seja, faz um barulho Tô fazendo barulho. bonito, mas não passa disso. É como se eu não tivesse vida, porque o sino não tem vida. Exatamente. O metal que soa, você bate nele, ele soa, ele reage, mas ele não tem vida. Ele não vai se mover. Ele não sai tem dali. ação própria. Ele não tem vontade, ele não manifesta. Apesar de encantar o som, encanta, um som até bonito, mas E Não sai será daqui. que na vida a gente não é assim também? A gente é que nem um sino, bate na gente e a gente responde? Mas cadê a nossa vida, né? Cadê o amor fluindo da gente? Ou seja, cadê a seiva? Né? Parece que é para isso que Paulo está chamando a atenção, né? A seiva, não tem seiva. Ou seja, não está conectado com a raiz, com a árvore. Está seco. isso mesmo. Né? Então eu acho muito interessante. Parece que ele está preocupado com essa essência. E a essência é o amor. Né? É a árvore da vida. Ele está conectado com a árvore da vida. O amor em ação, né? Isso. Essa ação que só a caridade em dinheiro não tem, né? Só material não resolve. É o amor junto, né? Então parece que quando esse amor brota da gente, ele transforma tudo, né? Por isso que é o amor em ação, a caridade. Transforma tudo. E isso não tem a ver com o que Jesus falou no final da sua missão aqui, né? Como encarnado. Ele falou assim: eu vou deixar mais um mandamento para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É lindo demais, né? Lindo demais. Então, antes dele falar isso, o mandamento maior era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas depois que ele falou isso, passou a ser esse. Exatamente. Amai-vos, ele falou depois isso, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a gente tem que estudar o amor de Jesus. Né? Esse amor que em movimento, né? É um amor que vai brotando e vai transformando aonde ele passa. Sabe por quê que eu estou falando tudo isso? Porque a gente é amor. A gente é amor. Porque Deus é amor, não é? Sim, somos parte dele. Nós não somos filhos? Nós não somos DNA dele? Então nós somos amor também. Só que nós somos um amor perfectível. Enquanto Deus é um amor perfeito, nós somos perfectíveis, né? Nós estamos sublimando o amor que nós somos. Então olha o que o André Luiz fala. Olha que lindo. Ele fala assim: tudo é amor. Para pensar, gente. Tudo é amor. Observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. Vida é o amor existencial. Quem pode definir o que é vida? O que é vida? Marcelo, você que é médico, o que é vida? Sensacional, né? É o amor existencial. Sem dúvida. O amor, Marcelo fala, amor nós da temos existência. uma vida Tanto é que apenas. não tem antônimo para vida, né? Não tem. Qual o antônimo de vida? Não sei. Eu só sei o... Antônimo de nascimento. Aí é morte. Aí é morte. Você vê que interessante? Não tem. Qual o contrário de vida? Em vida nós temos uma só, como você sempre fala. Sim, esse negócio de reencarnação, o pessoal fica com muita conversa disso daí, né? Nós temos uma vida só. A vida espiritual é uma só. É uma só. A vida Mas material só é temos única. várias experiências corporais, né? Várias experiências no exato, corpo. Exato, falei errado. E a razão? O que é a razão? A razão é o amor que pondera. Olha que interessante. Interessante, isso mesmo. E o estudo, o que é? O estudo é o amor que analisa. E a ciência? É o amor que investiga. E a filosofia?
É o amor que pensa. Sensacional. E a religião? É o amor que busca Deus. Olha, tudo é amor. E a verdade? É o amor que se eterniza. E o ideal? É o amor que se eleva. A fé é o amor que se transcende. A esperança é o amor que sonha. A caridade, nós já falamos aqui. Amor em Nós ação. falamos amor em ação, né? Amor em movimento. A caridade é o amor que auxilia. É, o amor que auxilia. A fraternidade Para é auxiliar o... tem que se movimentar, né? Exato. A fraternidade é o amor que se expande. O sacrifício é o amor que se esforça. A renúncia é o amor que depura. A simpatia é o amor que sorri. O altruísmo é o amor que se engrandece. O trabalho é o amor que constrói. A indiferença, essa o Marcelo vai gostar. O que é indiferença? A gente fala que indiferença é o antônimo do amor, né? Exato. Mas a indiferença é o amor que se esconde. Olha amor que se só. esconde. Que lindo, né? Até arrepiei agora. Nossa, sensacional essa. Desespero, ou seja, tudo é amor, é o título da mensagem. Até quando ele não age. De ele qual não se obra que é esconde. mesmo? André Luiz, vou falar no final. Ah, tá. Desespero é o amor que se desgoverna. Até as coisas ruins, olha. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Ou se desvaira, que não tem acento. Desvaira. Desvaira. Egoísmo, gente, egoísmo não é um antagonismo de amor. É o amor que se animaliza. Olha, que forte. Sensacional. Impressionante. Animaliza, virou animal. Impressionante. Orgulho é o amor que enlouquece, que se enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. E, agora para arrepiar de novo, eu já estou arrepiado antes. Finalmente, o ódio, que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como amas? Lindo, né? Muito André lindo. Luiz, É mais do que lindo. no livro Apostilas da Vida. É o Apostilas da Vida, é legal. Esse livro, Muito lindo. ele é né? muito pouco lido e ele é muito profundo, é verdade. Então a reflexão que fica é a seguinte: Deus é amor, né? É mesmo. Então Ele cria o amor. Nós somos filhos do amor. Mas nós somos assim, quando nós estamos no sensualismo, nós somos um amor se envenenando. Quando nós somos indiferentes, nós somos o amor que está se omitindo, que está se escondendo. É. Né? Quando nós renunciamos, somos o amor que está depurando. E a indiferença é o amor que se esconde. Que se esconde. Que se Se esconde. E a gente citar novamente Paulo e Estevão, né? Sim, sim. E quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, parece que a gente pensa em Estevão escrevendo essa carta aos Coríntios também, né? Porque Estevão, acho que o Estevão era o mentor de Paulo, ajudava. Sim, né? com certeza. Porque A partir de agora, Estevão estará mais junto de ti. exatamente. Foi um sonho que Paulo estava numa caverna e o próprio Jesus aparece a ele. Porque Isso depois da estrada de Damasco, alguns anos depois. sim, isso. Porque Estevão acho que estava pronto para poder já se aproximar de Paulo e acompanhá-lo, provavelmente, né? Esse amor que você citou, né, o que você leu, o Fabinho, a gente vê esse tipo de amor e Paulo já sentia esse amor, mas o egoísmo não deixava que ele colocasse para fora, mas ele já sentia desde daquela palestra, aquela discussão que ele teve com Estevão, ele assistiu Estevão na Casa do Caminho, né? E veio esse sentimento veio aumentando ele dentro de Paulo. Talvez ele não conseguia colocar isso para fora, mas o momento
em que Estevão estava sendo executado, este amor que ele demonstrou naquele momento, que ele estava à beira da morte, a gente já citamos essa passagem algumas vezes aqui, e audiência rotativa, né, Marcelo? Você poderia que tem isso você tem isso na sua mente bem claramente, você podia contar essa passagem do momento que ele está morrendo e agonizando, aí a irmã chega nos braços de Abigail. Nos braços de Abigail, ele diz, Saulo se aproxima, né? E ele abençoa, ele teria que abençoar para eles poderem se casar. O pai já havia desencarnado, o irmão mais velho que teria que abençoar Exato. o casamento deles. Ele abençoa e diz que Saulo é um bom homem, um homem justo. Exatamente. A Abigail apresenta Saulo para o irmão, para o irmão Estevão, que estava deve ter sido um choque, que estava praticamente na beira da morte, né? E após apresentar Paulo, ela diz assim: este é Paulo, meu noivo. Aí o Estevão diz para Abigail: Saulo é bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, defenderá com as mesmas forças. Que coisa, né? Sensacional, né? E foi o que aconteceu depois, né? Então, isso é demonstração de caridade. Pelo amor de Deus, né? Isso é um amor. Qual de nós que teria maturidade para fazer isso? Né? O que ele fez? Depois de tudo. E sabendo que foi ele que matou, né? Foi ele que mandou matar, né? Lapidado. Pode até ser que o Saulo não tenha jogado nenhuma pedra, né? Mas quem fez todo o trâmite para envolvê-lo, quem armou toda a situação, o julgamento e tal, não abriu mão da condenação do Estevão, foi o próprio Saulo, né? Porque o Gamaliel intercedeu para que todos fossem liberados. Exatamente. E o Saulo aceitou liberar Pedro, aceitou liberar João, só que ele não abriu mão do Estevão. E Estevão, desde o início da história, é todo amor, é toda caridade. Pureza de sentimento. O pai pôs fogo na plantação, matou aqueles dois funcionários. Ainda lá em Corinto. E ele sempre pedindo ao pai paciência, nananã, e toda a história que se desenvolveu com Estevão, que foi vendido como escravo, enfim, curava os outros no barco. É uma história linda, e Estevão desde o início. Então, quando eu leio essa carta, claro, Paulo escreveu, mas eu vejo Estevão escrevendo também essa carta. Sem dúvida. Junto com e olha que interessante, o Estevão, vamos supor que o Estevão, quando ele conhece Saulo, vamos supor que Saulo fosse convencido pelo Estevão, fosse convertido para os ensinos de Jesus. Naquele momento lá na casa do caminho. Então, eles seriam cunhados, né? Porque Abigail era irmã do Estevão, eles seriam cunhados e trabalhariam e divulgariam juntos a boa nova, os ensinos do mestre. Como houve a interrupção, porque Saulo nem sabia que Estevão era irmão da Abigail, só vai saber às vésperas da morte, como não aconteceu isso, só que o plano de Jesus, ou o plano dos benfeitores espirituais, era que os dois trabalhassem juntos. Se não puderam trabalhar juntos encarnados, então aí o que aconteceu? Estevão foi o mentor espiritual de Paulo, depois que Paulo se converteu, depois que Paulo amadureceu, né? Porque não foi de imediato. Não foi de imediato. Vamos fazer a nossa primeira pausa musical e vamos ouvir através do grupo Raiz Coral a música intitulada A Caridade. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 23 de fevereiro de 2018. Estamos direto ao vivo do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, estúdio 1. Cujo telefone é 3876-6846. Antes de continuarmos as nossas reflexões, gostaria de fazer uma divulgação
de uma atividade muito legal que teremos no Centro Espírita Paulo de Tarso no próximo dia 24 de março, ou seja, daqui a 4 semanas. Nós teremos o evento da Pizza Solidária, e esse evento é realizado pelos jovens lá da Mocidade Espírita do nosso Centro Espírita Paulo de Tarso. Evidentemente que eles são auxiliados pelos adultinhos também. E, além da realização da Pizza Solidária, nós teremos um sarau literário a partir das 4 horas da tarde desse dia 24 do próximo mês, do mês de março. Então fica aí o convite para todos os nossos estimados ouvintes. Se você estiver triste, melancólico, aí você vai no sarau para sarar. Exatamente, E pode participar, inclusive, também, né? Que ir lá tocar alguma coisa, cantar alguma coisa. Bem-vindo, né, Marcão? Sempre mesmo. Exatamente. Lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, ele se caracteriza pela presença de alguns músicos, de alguns artistas, de alguns declamadores e de alguns que fazem arte. Né? O Gabriel, por exemplo. O Gabriel faz arte. É o menino arteiro, né? 3 aninhos? 2 aninhos. Muito bom. Bem, então, dando continuidade ao estudo do capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos refletindo sobre a necessidade da caridade segundo Paulo de Tarso, e o nosso querido João separou algumas reflexões aqui para nós. Pois não, João? Então, Marcelo, eu estava ouvindo aqui o nosso querido Fábio ler aquela mensagem maravilhosa lá do André Luiz. Esse André Luiz, a gente tem que agradecer sempre, né, todo dia pelas receitas de bolo que ele nos traz aí sobre como melhorar o nosso coração. E eu estava lendo, assim, inclusive pouco antes de vir para cá, no livro Vinha de Luz, né, que é psicografado pelo Chico, do Emmanuel, né? Do Vinha de Luz, ele tem lá dentro a lição 162, que é exatamente dentro dessa primeira carta aos Coríntios, do Paulo, né, no versículo 8, porque ali no Evangelho do Evangelho segundo o Espiritismo, fala do versículo 1 ao 7º e o 13º, né? E aqui no versículo 8, o Paulo escreveu assim: a caridade jamais se acaba. E eu achei muito interessante a conclusão, agora que o Fabinho estava falando, essa questão do amor ali, que ele falou do André Luiz. Eu achei muito interessante, inclusive, como o Emmanuel conclui essa lição aqui, por isso que eu estou trazendo para a gente, né, essa forma de abordar, exatamente. Então, a lição é a luz inextinguível do Emmanuel. Então ele diz assim: permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana sem laços de verdadeira afinidade espiritual, olha que coisa linda essa passagem. A família humana sem laços de verdadeira afinidade espiritual é um ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. Olha que coisa forte, gente, para a gente avaliar o nosso comportamento, a nossa transformação, como você bem disse aí, né, Fabinho? Como é que a gente está transformando o nosso coração para a gente seguir, né, as lições de Jesus? Então vou ler de novo aqui para a gente refletir. A família humana sem laços de verdadeira afinidade espiritual é ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. Olha que coisa forte, gente. Coisa forte, né? A eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem,
é antecâmara do desencanto. Coisa linda, né? Se nos afastamos do bem, sem dúvida, né, vamos ao desencanto. Né? Exatamente. A posição social é sempre um jogo transitório. Olha que coisa linda. A posição social é sempre um jogo transitório. A gente se mata muitas vezes, né, por uma posição social, por alguma coisa, para aparecer, né, por aquelas coisas, por um minuto, e é absolutamente transitório. A gente acaba perdendo uma grande parte da nossa vivência eterna por causa de coisas transitórias. É um negócio muito maluco. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. Olha essa aí. Né? Apagam-se como a chama de uma vela. Só um soprinho já é o suficiente. A mocidade, olha essa. A mocidade do corpo denso é floração passageira. Né? Aquela flor que fica um dia só. Mocidade, floração passageira. Exatamente. E é pura verdade, né? Passa tão rápido, né, gente? A fama e a popularidade, olha só isso, a fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. Sabe que eu sempre penso nisso, como assim, uma vida de pessoas públicas deve ser uma tortura. A pessoa não pode ir na padaria. A pessoa não pode sair à rua, bicicleta, não pode dirigir. Se fizer alguma coisa, alguém fez assim, de repente vai, igual acontece com a gente, alguém nos fecha, tal, não sei o que, aí a gente esbraveja alguma coisa. Se alguém fizer um ser público, pronto, acabou. E o sofrimento quando ela perde essa fama. Exatamente. Ninguém a reconhece. Exatamente. Sofrimento. Se entrou na ilusão de achar que realmente estava do lado de Deus, a hora que a coisa acaba, ver que realmente não estava nada, mas enfim. Ao mesmo tempo tem essas duas coisas, né? As duas coisas, exatamente. Tem a situação de... São duas torturas também, duas torturas, exatamente. Não é fácil. Então, aí ele diz mais assim: a tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. Olha só que coisa. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. Quando está tudo tranquilo, não pensa que está tudo tranquilo, porque não está. Como diz, tem alguma coisa errada que não está certa ali, né? A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. Ressaca. Em outras palavras, né? Ressaca de várias coisas, né? O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado, né? Tudo ao redor de teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. O amor, porém, olha só que coisa linda, né? Tudo ao redor de teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. Olha só, a luz inextinguível é o amor. Imperecível. Exatamente, por isso que na hora que você leu, eu falei, nossa, que coisa, sabe, tudo a ver, né? E aí ele fala assim: a caridade jamais se acaba. Olha que lindo. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Olha isso, gente. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Olha só, aquela história, né, que estava conversando com o Guilherme um dia: a gente quer mudar o mundo, vamos nos melhorar, né? Então, através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Então, maravilhoso, né, Fábio? A hora que você falou assim, porque a hora que você falou, eu falei, nossa, eu lembrei tanto dessa lição. Eu falei, nossa, é tão uma junto com a outra nos ensinando, né? Impressionante. O André Luiz, né, nessa lição Receita do Bolo, e o Emmanuel fazendo aquela reflexão assim, mais filosófica, né? Mas muito clara, muito transparente. Ô João, eu comprei um vinho de luz novinho, lindo, sabe? Dessas capas mais bonitas que estão saindo agora, assim, né? Com aquele cheiro gostoso de livro. Cheiro de chiclete. Aí, cada dia eu leio uma dessa de manhã, com a Érica, com as crianças, né? Cedo. E eu li essa daí ontem. Jura? Sabe o que eu fiz no meu livro novinho, cheiroso de chiclete? Dobrei a página. Essa daí.
Tá marcado. Porque eu achei linda. Olha que maravilha. Mas tem que riscar mesmo. Livro lido é livro Manuseado, né? manuseado, rabiscado, Eu também. rasgado às vezes, Não, entendeu? não. É. Eu dobrei uma página Pois aqui não. também, Fez muito bem. do livro O Consolador, também de Emmanuel, né? Só que antes de ler essa parte, eu vou ler o comecinho. Na reunião de 31 de outubro de 1939, 39, hein? No grupo espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, um amigo do plano espiritual lembrou aos seus componentes a discussão de temas doutrinários por meio de perguntas nossas à entidade de Emmanuel, a fim de ampliar-se a esfera dos nossos conhecimentos. Então esse livro, O Consolador, surgiu nessa reunião mediúnica em Pedro Leopoldo de 1939. E eles, do conjunto do grupo espírita, fazem essa pergunta a Emmanuel. É a pergunta 259 do livro O Consolador. No que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo o que tiver lhe será tirado? Pergunta capciosa essa, né? Que, poxa, põe a pergunta, o cara fica meio, opa. E aí vem Emmanuel, né? Com sua inteligência, sua simplicidade, diz assim: é sabedoria. A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos para a alma humana na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios. Jesus está citando nós próprios. Se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. Porque, depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no nosso campo ilimitado do universo, para as nossas almas, desculpe. O que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocado então pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro então mais difíceis e dolorosos. Que lindo também. É muito profundo, no que diz assim: aquele que tem será concedido em abundância, aquele que tem caridade será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo o que tiver lhe será tirado. Pensa que tem, lhe será tirado. Não, mas, gente, assim, igual a gente já conversou e discutiu, assim, quem não teve a oportunidade de sentir aquele prazer enorme, né, após ter conseguido ser tocado pelo amor e ajudado alguém, a sensação, não é uma sensação maravilhosa? É maravilhosa. É uma sensação maravilhosa de ajudar de uma forma. Eu estava conversando com o Márcio outro dia aí, né, essa semana, lá do Paulo de Tarso. Ele estava dizendo assim que assim, a gente trabalha, né, vamos dizer, trabalha a parte que a gente trabalha para Mamon, né, vamos dizer assim, né, no nosso dia a dia, cuidando das coisas. Aí quando a gente trabalha, recebe o salário lá e tal. Mas assim, o trabalho voluntário, né, em que você vai lá e faz, né, assim, de coração, absolutamente sem esperar qualquer retribuição, a sensação
né, a sensação de bem-estar, de alegria, né? é maravilhosa, né? Aqui, a Fátima vai ler um pedaço. Ela separou aqui, ela diz assim: a verdadeira caridade reveste-se de desprendimento e real desejo em servir, sem esperar qualquer tipo de recompensa. E é impressionante, até a gente estava conversando, exatamente, Fátima, isso eu estava conversando com o Márcio essa semana, e isso é muito impressionante, né? Assim, o bem-estar, né, Fabinha? A gente já conversou também sobre isso, assim, e aqui nesse programa a gente já falou algumas vezes. E essa sensação é muito boa, não tem nada melhor do que isso, igual você falou aí, né? Sim. Marcos, é muito impressionante. O ideal é que fosse uma prática diária, né? Uma prática cotidiana, do dia a dia, natural, né? Porque essa prática nos harmoniza, essa prática nos dá tranquilidade real, né? Não essa tranquilidade passageira, né? Que você leu agora há pouco. É verdade. Então, e assim, eu acho que também um ponto que para a gente refletir, igual o Fabinho que gosta de colocar uns pontos aí para a gente refletir, é o seguinte: quanto nós estamos efetivamente alterando, né? Vamos dizer, mudando, modificando os nossos sentimentos, os nossos corações, as nossas ações, né? As nossas intenções, quando a gente está assim, só para buscar, para a gente debater esse assunto assim, porque é importante, né? A gente, igual outro dia teve uma mensagem lá, até a Fátima estava lá na sala lá no Paulo de Tarso, teve uma mensagem do Espírito falando assim, que nós precisamos aproveitar essa encarnação para progredir. Não é para a gente esperar a próxima, não, porque já pensou a mão de obra que deu, assim, isso aí são eu dizendo aqui, né? Mas assim, em cima do que o Espírito falou para a gente. Assim, já pensou que mão de obra que dá pra gente encarnar, né? Até juntar a mãe, o pai... Tem que tomar a vacina da febre amarela. Vacina da febre amarela, exatamente. E hoje no esperar mais 400 anos para reencarnar novamente. Sabe? E hoje o Marcelo leu algo a Luz foi algo nesse sentido também, né? Do caminho, né? O caminho, quem não caminha, retrocede. Quem não avança... Isso você concluiu mais ou menos assim, não avançar, não progredir, é recuar. É recuar, como diz o Emmanuel. Me perguntaram a semana passada, mas se a gente não volta para trás nunca, o que a gente já adquiriu, a gente não volta para trás, então como assim retrocede? Não é retroceder. Você estacionar num lugar é ficar parado, é não progredir. Se não progredir, tá a mesma coisa que retroceder. Está perdendo tempo. Então, voltar para trás do que somos, não vamos. Todo o conhecimento já está registrado. Sim, mas ficar na inércia, deixar de fazer o bem, eu não faço mal. Não é que está fazendo bem, está fazendo obrigação. Você está perdendo a oportunidade, de fazer o bem. É retroceder. Retroceder nesse sentido de não avançar, né? Basta não fazer o mal? Não. No Evangelho já diz assim, né? Se eu ficar dormindo 24 horas... É uma das perguntas que o Kardec fez no Livro dos Espíritos. Não, inclusive está no capítulo aqui. Está nesse capítulo. Nesse capítulo. Pois é. Não, aqui no capítulo do Evangelho. Tem nesse, acho que o Kardec ele dá uma desenvolvida, né? Mas eu não lembro desse detalhe. Então, se eu não fazer o mal... Ele está dizendo aqui, ó. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Exatamente. É verdade. É por isso que eu falei, ficar dormindo 24 horas, você não está fazendo mal para ninguém. Então, até a gente falou, por exemplo, até esse líquido maravilhoso, a água, se ela fica parada, né, cria mosquito, faz de tudo, quer dizer, sabe? A contaminação. Mas o mérito está na vontade ativa, né, que ele falou. Exatamente, a gente precisa agir no bem. É assim que a gente vai progredir, é assim que a gente vai ser feliz.
Sabe, é o que Jesus quer, que a gente seja feliz. Ele só O quer amor em isso. movimento. Se o amor ficar parado, também não adianta. Pois é uma daquelas coisas lá, né, negativas lá que o André... Olha só, questão 642 de O Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta para os benfeitores. 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? A resposta, evidentemente, é não, né? Não é suficiente não fazer o mal. Só que os benfeitores têm uma vírgula depois, né? Eles não se contentam só com sim ou não, né? Então eles dizem assim: não é suficiente. Não é suficiente não fazer o mal. Certo? A resposta é não. É preciso fazer o bem. No limite das próprias forças. Não é no limite das nossas conveniências. É aí que nós nos damos mal, entendeu, Fábio? Não é no limite das nossas conveniências. É no limite das nossas forças. Pois cada um, olha essa só. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Exatamente. Tem mais. Ó, aqui. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Isso mesmo. Exato. A questão 643 é a seguinte. 643. Um carro no ponto morto ele não anda. Exatamente. Tem que engatar a primeira marcha. Essa imagem, assim, a nossa... Ele não sai andando, né? Ele não sai andando. Não, assim, Na banguela ele anda. Ele está até funcionando, mas ele não sai andando sozinho. a nossa, que eu sempre cito, nossa querida amiga Dona Marta, lá que já passou por outro lado da vida aí, ela sempre usava essa imagem assim, da vida ser assim, é como se fosse um carro numa rampa. Né? Subida ou de descida? De subida. E porque assim, se a gente não, vamos dizer, passar uma marcha e acelerar, o negócio não vai. E aí, pior, vai para trás, tá certo? Quer dizer, aquela história que não dizem que para baixo todo santo ajuda, na realidade, até ela brincava assim, na realidade não é santo que ajuda para baixo, né? O que vai para baixo é mais o pessoal do outro time lá, mas enfim. E aí essa imagem sempre ficou muito registrada, guardada aqui em mim, né? Porque assim... porque dá trabalho mesmo, né? A gente fazer, mas progredir, subir esse morro para a gente poder enxergar melhor lá de cima, né? A gente avançar na nossa encarnação, nos nossos sentimentos, na nossa visão de vida, né? Dá trabalho. Mas é só assim que a gente vai melhorar, é só assim que a gente vai ser feliz. Hoje eu estou citando Marcelo Cesário, né? Direto Marcelo Cesário diz que não viemos aqui para passar férias, né? Exatamente. Senão, nós estamos numa academia, é necessário fazer exercício, né? Fazer exercícios, Viemos para deitar numa rede, passar essa vida toda balançando na rede, não. Até pode. Só que depois vai responder por isso. Né? Exatamente. Aí o livre-arbítrio nos permite. Aí que entra exatamente mas o livre-arbítrio. você vai perder a oportunidade. Né? Que desperdício de tempo. Não, mas esse conceito eu aprendi com o psicólogo o professor Adão Nonato, que é sensacional. Legal. Então, você gosta dele, né? Eu acho ele maravilhoso. Ele tem quase 90 anos, você precisa ver a lucidez dele. Impressionante. Então, ele que diz, né? Quando nós chegamos a esta vida, é como se fôssemos para uma academia. Quando você vai para a academia, você vai para ficar deitado na rede? Ou você vai para fazer exercício? Fazer exercício. Então, quer dizer, é sensacional. A belíssima, tornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre a necessidade da caridade, a necessidade do amor em ação, segundo Paulo de Tarso. E antes de iniciarmos aqui, antes de reiniciarmos novas reflexões, porque nós nem chegamos ainda, né, no Antônio Badu e Filho, né, no André Luiz. Daqui a pouco a gente tem algumas cacetadas aí, né? Eu gostaria de fazer uma homenagem a um amigo muito querido chamado Abelardo Pérez, um amigo da minha república, que é neurocirurgião. E ele sempre foi um aluno muito dedicado. Os livros dele, os livros de medicina, são livros, né, 300, 400 páginas e tal.
E ele estava sempre lendo, e os livros como eram muito manuseados, evidentemente que eram livros rabiscados, eram livros que tinha anotações, eram livros que não tinha mais aquela parte branquinha, cheirosinha, evidentemente, né? E ele guardou um livro chamado Manual do Residente de Cirurgia, antes de se tornar neurocirurgião. Então tem que fazer 2 anos de cirurgia geral, aquela coisa toda, né? Isso 20 anos atrás, né? Hoje parece que não tem tanta necessidade assim. Eu não sei exatamente como é que é, mas me parece que o pessoal que faz residência de neurocirurgia já vai direto para a área, sem a necessidade de fazer 2 anos de cirurgia geral, como tinha no passado, né? Na década de 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. E ele gostou tanto desse livro, Manual do Residente de Cirurgia, que ele gostaria de ter o autógrafo do autor. O autor chama-se Manlio Speranzini. E ele não se importou de pegar o livro que estava, né, detonado entre aspas, de tanto estudar, né? Mas ele estava integral, né? Não tinha perdido folhas, nem rasgado, como eu brinquei. Mais judiadinho. Como eu brinquei agora há pouco. Mas era um livro que estava manuseado, que estava rabiscado, que tinha anotações, etc, etc. Rabiscado, que a gente diz, é rabiscado anotações, né? Não. E aí o autor do livro, ele ficou tão emocionado de ver que o livro foi manuseado, foi lido, foi útil ao meu querido amigo Abelardo, que ele fez esta dedicatória: ao meu caro colega, é com o maior prazer e orgulho que escrevo estas linhas para parabenizá-lo, pois as condições deste livro mostram constante manuseio durante a sua formação. Repito, é com o maior orgulho que este livro o tenha ajudado na sua trajetória, até se transformar no brilhante neurocirurgião que é você, Abelardo. E aí ele assina, né? No meio médico, tal, esse professor Manlio Speranzini, que já está perto dos 90 anos, ele é muito respeitado, entendeu? É muito respeitado, muito admirado, né? E então, quer dizer, foi muito comovente, né? A gente vê as pessoas, né, realmente valorizarem não só porque quando você compra o livro 0 quilômetro, né, então tem todo aquele negócio, então você tira a foto, aí parece que até a foto vem cheirosa, né? e quer dizer, eu falo em foto, né, hoje, né, falar em fotografia hoje, né? Hoje é selfie, né? Mas então foi muito comovente essa dedicatória, e eu queria fazer essa homenagem ao meu querido amigo Abelardo José Pérez. Bem, eu acho que valeria a pena nós fazermos alguns comentários a respeito assim da prática da caridade material. Fazer doações ao próximo, nós podemos entender que não é caridade, então? Porque nós temos que ter o amor, né? Temos que ter o amor em ação. Uhum. Mas ajudar as pessoas que não, se está ao nosso alcance, ajudar as pessoas que não têm o que comer, ou que, para pelo menos aliviar o sofrimento, nós não consideramos caridade? Pode ser e pode não ser. Uma beneficência, com certeza, eu creio que é. Agora, se chega a ser uma caridade... Depende da intenção de quem dá, né? Exatamente, depende do comportamento como nós entregamos, né? Depende do sentimento. Se nós estamos querendo fazer isso para sermos vistos, ou se estamos querendo fazer isso, se estamos fazendo isso para, condoídos pela necessidade dos nossos irmãos,
para amenizar a dor deles. Beneficência, a beneficência já aconteceu, né? Agora precisa ver se ela é uma caridade de fato, né? Acho que agora foi a deixa para o nosso querido Antônio Badu e Filho, André legal, Luiz. hein? Agora acho que foi. Eu acho que você escolheu aqui. Ainda falta. Ah, tá, ainda falta. Legal. Tem a mensagem 192 do Evangelho segundo do Vivendo o Evangelho, né? Volume 2. A mensagem 192 ainda do título, o título é Ainda Falta. Ainda falta. Então aí o nosso querido André Luiz, grande abraço para você, André Luiz. Ele diz assim: existem essa questão de será que é doação? André Luiz, aproveita e interceda por nós aí, viu? E sempre, André Luiz, eu sempre não saio do meu pensamento. Existem creches, mas as crianças ainda são maltratadas. Olha que coisa. Existem asilos, mas os velhos ainda se sentem sozinhos. Olha essa, gente. Existem casas de sopa, mas o desaforo ainda é tempero. Nossa, né? Quer dizer, faltou. O desaforo é tempero. É tempero. Então usa o desaforo na casa de sopa, né? Que é uma questão, vamos dizer, uma casa de caridade. Existem campanhas de agasalho, olha essa, hein? Mas a frieza ainda é distribuída. Não dói o coração, meus amigos? Os ouvintes queridos aí, né? Não dói o nosso coração a gente ouvir essas coisas assim. E ver o quanto essas coisas estão próximas do nosso coração ainda, né? Existem núcleos de auxílio, mas a palavra áspera ainda está presente. Existem movimentos de solidariedade, mas o interesse pessoal ainda interfere. Existem fartas doações, mas o orgulho ainda acompanha a moeda. Né? Tem a doação, aquela história lá que o Marco estava falando. Tem a doação, mas ainda vai com orgulho. Assim não vale. Não adianta nada. Como disse o próprio Paulo, né? Existem instituições de amor ao próximo, mas o amor a si mesmo ainda predomina. Olha essa, meu Deus do céu, André Luiz demais. Existem instituições de amor ao próximo, mas o amor a si mesmo ainda predomina. É muito demais esse querido André Luiz. Ele termina assim: realmente não há como negar que a beneficência existe, mas sem dúvida ainda falta a caridade. Então acho que aí explica a questão que o ponto que o Marco levantou, né? A questão da beneficência e tal. Mas assim, tem que ir com caridade, tem que ir com amor. A caridade está dentro de nós. Tem que ir com amor. Senão aquilo que o Paulo falou, mesmo se queimar o corpo, se eu doar tudo, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, não adiantou nada. Então assim, é igual essa questão que eu estava falando que o Espírito falou para a gente outro dia, né, Fátima? A Fátima estava presente. Falou assim: nós precisamos aproveitar essa encarnação. Então assim, eu tenho refletido esses dias assim sobre esse ponto. Quanto será que a gente tem, né, de mim, né? Quanto será que eu tenho conseguido me melhorar, né? E só a gente dizer assim: eu já melhorei, mas um pouquinho só, isso é só isso. Será que a minha meta, eu sou tão, né, pensar tão pequeno assim, ou vamos querer aproveitar essa oportunidade? Assim, temos que ser ambiciosos nesse sentido, nesse aspecto especificamente, porque olha, assim, eu sempre penso, eu brinco, a hora que a gente para, às vezes eu comento isso assim, brincando, né? Quer dizer, quanta coisa assim, sabe, quantas vezes a gente já almoçou, já jantou, né? Quantos litros de combustível a gente usou para ir e voltar, né? Quantas coisas, né, a gente já teve, quantos benefícios, quantas pessoas se sacrificaram por nós para a gente chegar. E no final da encarnação, quanto a gente... eu aumentei, eu melhorei 1%. 1%. Era tudo isso que você... É isso que você deseja? É isso que eu desejo para mim? Né? Então, assim, é muito importante a gente refletir sobre esses pontos, né, gente? Para a gente aproveitar mesmo, porque é uma oportunidade. Foi o que o Espírito falou. Assim, não deixem para depois. Nós estamos vivendo momentos muito, muito especiais, né, Fabinho? Na verdade, João, eu acho que a maioria de nós está dormindo, né, na vida. Tá certo, é muito boa essa. Tá na rede, como o Marcão falou que é.
Acho que assim, essa imagem você colocou. Fomos na academia, fizemos a matrícula e ficamos conversando lá na recepção. O Emmanuel fala assim, nesse livro aí, ó, não sei se é nesse livro não, desculpa. Ele fala assim, vida é a experiência digna da imortalidade. Aí a gente acha que comprar aquela bolsa linda, né, é vida, que delícia, que prazer, não sei o que. Comprei um carro novo. Comprei um telefone celular, o último tipo máximo. Não é isso. Você dormir. Dormir. Continuar dormindo, né? Perder tempo. Porque não é uma experiência digna da imortalidade. Não é. Ou seja, não marca, não muda, não transforma, não eleva, acrescenta, não eleva. Não faz assim, não nos faz efetivamente felizes. Porque isso é uma ilusão. Isso chama-se ilusão. Ilusão de idiótica. De idiótica. Bem, todos conhecemos a pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. E nessa pergunta o nosso querido Kardec, ele indaga de maneira muito inspiradora. Ele pergunta para os benfeitores espirituais como Jesus entendia a caridade em seu tempo. E é o famoso BIP, né, que a gente fala brincando. E a resposta os benfeitores respondem assim: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Tem um autor aqui, o Valdenir Coim, né? A nossa querida Fátima está me mostrando. Ele diz assim: em verdade, essas três posturas de Jesus sobre a caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, coloca em nossas mãos um infalível roteiro de vida que, se seguido, por certo, criará no mundo a ambiência de paz e de serenidade que há muito procuramos. É mesmo. Legal, né? Se todos praticarmos o BIP, benevolência para com todos, indulgência e perdão, evidentemente que a psicosfera do planeta vai melhorar. Estará fazendo a maior das caridades, né? Exato. E benevolência é uma palavra de origem latina que significa benevoluntas, boa vontade. Olha só. Boa vontade para com todos. Por exemplo, você vai num comércio, se a atendente te atende com boa vontade, você fica motivado a voltar lá, né? Você vai no serviço público, o funcionário te atende, né, de maneira cortês, de maneira com boa vontade, beleza, né? Você até tem uma impressão positiva do serviço público, né? Que vamos dizer assim, que a coisa está melhorando, né? Mas muitas vezes é mais mérito daquela unidade do que propriamente da instituição. Mas qual o problema, né, de nós executarmos bem as nossas funções? Se você fez o concurso público e se dedica, e a sua missão é praticar aquela determinada função, então vamos praticá-la bem, vamos praticá-la corretamente. Ah, mas o salário é uma porcaria. Ah, mas o meu chefe é ruim. Ué, então o que você foi fazer? Por que você foi fazer o concurso? Muda, vai para outro lugar. Vai fazer outra atividade. Faz outra coisa. E aí acaba perdendo tempo, né, Marcelo? Fica marcando passo na vida. E assim, não tem nem noção do quanto isso vai custar caro. Exatamente. Não tem noção do quanto isso aí vai ter que pagar com juros e correção monetária. Todas vezes... Exato. Vamos dizer, esses momentos, essas faltas, né, essas formas como tratando mal as pessoas. Até eu me lembro novamente da Dona Marta, que assim, ela sempre trazia umas histórias muito boas. E ela fala assim, às vezes chega numa repartição pública, tal, tem uma pessoa que está
sobrecarregada, ela cheia de coisa, tal, e os outros lá parados, um ali, outro aqui e tal. Se você quiser ser atendido, fale com aquele que está sobrecarregado, porque aqueles outros não vão fazer. Não vão. Infelizmente, assim, porque aquele tem o senso do trabalho já desenvolvido, né? O senso que ele está lá é a obrigação da responsabilidade. Da responsabilidade, exatamente. E outros não. E a hora que, infelizmente, a hora que a gente para, vamos dizer, refletir, não é bem isso, assim, infelizmente, né? Infelizmente. Mas assim, como diz nosso amigo Marcos aqui, oremos por eles, né? Oremos por eles. Então, benevolência, boa vontade para com todos, e indulgência com as imperfeições alheias. Indulgência vem de dulcere. Dulcere é ser doce. Então é ser doce por dentro com as imperfeições dos outros. Não é ser azedo com as imperfeições dos outros, mas é ser doce, né? É compreendermos que aquele nosso irmão que é portador de imperfeições, essas imperfeições, nós também somos portadores delas. Ou então, se não mais somos, vamos estender mãos generosas para que ele também seja desprovido delas. Porque às vezes a gente pega assim, uma situação dessa, né? E é o que a pessoa, ela só sabe fazer aquilo daquele jeito ainda, ela não sabe ser boa ainda. Então assim, a gente tem que vibrar, né? Buscar, só que não é fácil, né? Mas a gente tem que buscar fazer buscar essa doçura, né? Esse docinho, né, Fabinho? Para que a pessoa sinta o quanto é bom ela mudar isso daí, porque ela vai se sentir bem, né? Sem dúvida. E, por exemplo, quando nós temos boa vontade de atender a necessidade do material do nosso irmão, que está com dificuldade, por exemplo, então, se você demonstra essa boa vontade, você vai lá e pratica com boa vontade, que você quer ajudar, quer diminuir o sofrimento desse nosso irmão, então quer dizer, você está agindo com essa orientação que os benfeitores nos dão, né? Que é demonstrar benevolência, demonstrar boa vontade. Então, quer dizer, é isso que é caridade, é você fazer as coisas com boa vontade, né? Não fazer esperando alguma coisa em troca, algum tráfico de influência. Olha, a Fátima está vendo que eu sou bonzinho, então quando eu desencarnar, ela vai rezar por mim, né? Ela vai me ajudar lá, entendeu? Pode ser que eu desencarne antes também, né, Fátima? Imagem. É igual aquela história do mestre lá que eu já contei uma vez também aqui, que o escorpião queria atravessar lá aquela água, não sei, uma correnteza de água, ele foi pegar o escorpião, não sei, para salvar ele, o escorpião picou a mão do mestre. E aí soltou, caiu de novo, ele foi, pegou de novo, picou novamente, o discípulo, mas mestre, né, você... A natureza dele. Você salvou o escorpião, ele te picou 2 vezes, você é a natureza dele. Ele sabe, a natureza dele é picar, a minha é ajudar, é salvar. Exatamente. E então é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Perdão das ofensas, lógico que nós vamos discutir muito isso, né, ao longo dos estudos, mas hoje eu estava ouvindo um comentário do nosso querido Haroldo falando sobre aquela passagem da mulher adúltera. Você chegou a ver essa daí, Guilherme? E, para falar a verdade, eu não terminei de ouvir, né? Eu vi só um trecho inicial. Mas foi tão brilhante o que ele falou, que marcante, porque quando a mulher adúltera, os irmãos lá, os judeus, levam a mulher adúltera e jogam ela em cima de Jesus, né? Ou próxima de Jesus, dizendo que esta mulher foi surpreendida em adultério. Os acusadores, né? Que aliás não é a Maria Madalena, né? Porque o Evangelho é uma mulher adúltera, ela não é identificada. Aí então o Haroldo ele faz o seguinte comentário: o que Jesus fez quando os acusadores mostraram aquela mulher adúltera? Jesus olhou para o chão, ficou em silêncio e começou a escrever com o dedo, né,
na terra onde ele estava, né? Aí ele fala, olha, essa passagem poderia terminar aí. Tem muita coisa aí já. Terminar aí, porque só o fato dele ficar em silêncio já demonstra que ele estava respeitando o livre-arbítrio daquela mulher. E o curioso é que na cultura judaica, os acusadores levaram a mulher que cometeu o adultério. O homem nem referência tem, né? Mas me parece que a pena era de morte para os dois, né? Morte por lapidação para os dois. Tem algumas culturas atuais que a mulher é condenada à morte e o homem paga uma multa. Tem alguns países, né? Acho que o Afeganistão me parece que é assim, né? Bom, muito bem. Aí o que acontece? Só o fato de Jesus não falar nada já demonstra que ele está respeitando o livre-arbítrio, está respeitando o nível de amadurecimento daquela mulher e o nível de amadurecimento daqueles acusadores também. Então só isso daí, a parábola, a passagem já poderia terminar aí. Só que como os acusadores queriam surpreender Jesus em contradição com os ensinos de Moisés, aí é que vem toda aquela história que os acusadores perguntam para Jesus: Moisés condena por morte através do apedrejamento a mulher surpreendida em adultério. E você, o que você diz? Né? Aí se Jesus concorda com Moisés... Provocando mesmo, né? Se Jesus concorda com Moisés, ele está indo... Sendo conivente com o assassinato. Está sendo conivente com o assassinato e também, cadê a pregação de perdão, né? Da fraternidade, os ensinos de perdão, de fraternidade que ele veio nos ensinar. Agora, se ele libera a mulher, está indo contra Moisés, que é o que eles queriam, né? Eles queriam pegar Jesus. Né? Essa foi uma delas. Essa foi uma delas. Bem, vamos fazer então a nossa última pausa musical e daqui a alguns instantes... Não, o que eu quis dizer do perdão, o perdão que, por exemplo, eu só quis dizer que só o fato de Jesus não ter falado nada já era um ensinamento enorme, né? Sobre o perdão, entendeu? Porque ele silenciou no primeiro momento. Ele só falou... Tipo assim, é a escolha dela, né? Ele só falou quando os acusadores quiseram colocá-lo naquela sinuca de bico. Sinuca de bico. Que se Jesus fosse contra a lei de Moisés, ele seria preso. Ele seria preso antecipadamente. Só que como Jesus tem todo o conhecimento, é espírito construtor de planetas, o que ele respondeu? Ele já está lá em cima do monte, né? Pois é, né? Tá lá em Aquele cima. que não tiver pecado, atire a primeira pedra, aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou. E aí, como as pessoas estavam diante do governador planetário, aquela psicosfera envolvente, os acusadores foram saindo um por um, a começar dos mais velhos. Dos mais velhos. E ele conclui... Que tinha uma lista maior, né, de pecado. Cadê aqueles que te acusavam? Aí quando ele ficou a sós com a mulher, que é outro ensinamento. Exatamente. Que é outro ensinamento. Ninguém te acusou, mulher? Não, Senhor. Ela responde. Eu também. Eu também. Ele poderia condená-la, né? O único que tinha autoridade para condenar, eu também não te condeno. Ou seja, fechou com a olhadinha pro chão que ele deu no começo. Fechou com a olhadinha pro chão. Eu também não te condeno. Vá e não peques Vá mais. E não peques mais. E dizem as tradições que ela foi e não mais pecou, né? Que aí não tem nada por escrito oficial, né? Aí são mensagens psicografadas, inclusive num livro do Bacelli. E é psicografado pelo irmão José. Tem uma passagem assim.
poucas palavras que duram mais de 2000 anos. 2000 anos, cara. Impressionante. Pouquíssimas palavras. É impressionante. Que nos Sempre ensinam citadas, né? sempre citadas. Não, e se fôssemos nós, o que nós faríamos? Quem que foi? Quem é o cara? Ah, é aquele fulano? Aquele fulano, ele vive cantando todo mundo. Não é assim? Não, mas nós falaríamos também. Né, Fábio? Quem que é? Ele é meio cortejador. Né? É, ele é namorador. Uma pedra bem bacana pra mim. É. A maior é minha. Então vamos fazer a nova pausa musical. Vamos ouvir a música A Paz com o Rei Roberto Carlos junto com Roupa Nova. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje discutindo sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, mais detidamente a necessidade da caridade segundo Paulo de Tarso. E há pouco nós falamos sobre a tríade que o mestre de Lyon, que o Kardec colocou lá em O Livro dos Espíritos, que deve servir de norte para entendermos a prática da caridade em nossos dias, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o nosso querido João separou mais algumas mensagens aí, né, João? Eu até... Se você não separou, eu separei. Eu sei, tô brincando. Nesse capítulo mesmo também, Marcelo, tem uma parte, né, Pois não. Nesse capítulo Fora da Caridade Não há Salvação, que onde nós ouvimos muito uma frase, fora da igreja não há salvação. Até que eu gostaria de citar isso também, Sim. porque Kardec faz uma menção a isso. Essa questão de fora da igreja não há salvação, ela em vez de aproximar, ela é separatista. Ela separa as pessoas, né? Ou seja, você não está na igreja, a igreja aí não é como também um edifício, eu creio, mas você não está ligado a isso, você não está ligado à minha crença, né? Isso, há uma crença, você não será salvo. Fora da igreja não há salvação e fora da verdade, né? Não há salvação também, quer dizer, e é muito bem, vamos dizer, explanado ali pelo Kardec, né? É muito esclarecedor. Ele diz, quando o Kardec diz fora da caridade não há salvação, ele está se referindo a tudo, a todos, porque pobre, rico, saudável, todos podem ser caridosos, né? E para o caridoso há salvação, para a caridade de verdade. Mas quando é citado em outros locais, ele rebate exatamente isso. Fora da igreja não há salvação, essa frase não deveria ser dita, porque ela é separatista, né? Inclusive, é mais sobre a igreja sendo dentro dele. Sim, né? Não fala do edifício mesmo. Conviver com a família, ser bom para os filhos, para a família sim. toda. É mais nesse sentido do que no prédio, uma igreja. Sim, exatamente, uma igreja imóvel. edifício. Inclusive, ele comenta até que não é nem fora do espiritismo. Não, é verdade, não fala de espiritismo. Claro, é legal isso aí, porque, inclusive para os nossos queridos ouvintes, aí, como o Marcelo sempre diz, né, que na realidade os ouvintes não são só espíritas, a rádio é aberta, né? E assim, não existe esse sentimento, né, vamos dizer, de segregação, que somos donos de verdade, de jeito nenhum. Né? É bom estar sempre ligado a uma religião. Religião é de religare, né, Marcelo, que cita bastante, que nos faz ligar a Deus, ao Criador, né? Mas você pode ser caridoso não frequentando nenhuma religião. O ateu pode ser caridoso, né? Desde que ele haja com benevolência, com amor, né? Enfim, que a caridade esteja dentro dele, né? Então é isso, não é fora da igreja a salvação. André Luiz fala assim, a questão não é de favoritismo, é de espiritualidade. Sim. Exato. Uma situação que a gente precisa refletir, né, Marcos e amigos, é que quando Kardec escreveu o livro
os livros, os 5 livros da codificação, o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, quer dizer, ele escreveu esses livros em 10 anos, 11 anos. 1857 foi o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E 1868 foi a Gênese. Em 11 anos ele escreveu essas 5 obras, que são obras basilares, né? São praticamente diário oficial do mundo espiritual, né? Mas isso não significa que nós espíritas somos mais do que os outros. E quando Kardec escreve isso, no contexto da época, a Igreja Católica exercia um papel de soberania na Europa, principalmente na Europa, que era onde preponderava toda a cultura da época e que depois teve como herança, essa herança da cultura europeia se transferiu para toda a América e para algumas áreas do Oriente também. Era o centro do mundo, né? Sim, o centro do mundo, o centro cultural do mundo, principalmente a França, né? Sim. Tanto verdade. Que eu tive aula de francês na década de 70. Também tive. Você também teve? Sim, tive. Então, nós tínhamos aulas de francês, por quê? Porque a França era considerada o top da cultura da época. Bonjour. Então, e por muitos anos foi assim. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que havia essa soberania da Igreja Católica e os nossos irmãos católicos da época consideravam que fora da Igreja não há salvação, e eles falavam isso até como uma tentativa de manter os fiéis sob o seu domínio, né? Que com o objetivo de que os fiéis não demandassem para outras filosofias. Tanto é que o protestantismo ia ganhando corpo, ia ganhando terreno. Os Estados Unidos, por exemplo, o protestantismo, os nossos irmãos protestantes são em maioria. Quando comparados com os nossos irmãos católicos. Sem dúvida, é verdade. Agora, vamos fazer uma avaliação do que é hoje. A Igreja Católica de hoje é completamente diferente de 150 anos atrás. Sim. Os nossos irmãos católicos fazem um trabalho belíssimo, muito meritório. São assistencialistas. Aqui no Brasil, essas... como é que chama? Essas... pastorais. As pastorais, né? Da criança. As pastorais, a pastoral da criança contribuiu demais para diminuir a mortalidade infantil no nosso país. Sem dúvida. Aquela senhora, a Zilda Arnes, né, que eu volta e meia eu cito o exemplo dela, ela morreu na capital do Haiti. Como é que chama? Porto Príncipe, a capital do Haiti? Porto Príncipe. Então, ela morreu terremoto terrível no terremoto, e ela foi lá para ensinar os nossos irmãos haitianos, que todos sabemos que tem uma situação de penúria muito grande. Ela foi lá para ensinar não somente a hidratação oral, como aquela farinha de nutrição, né, nutritiva, que salvou muitas vidas da desnutrição. Olha, então, agora o que o Kardec fala, ele faz a comparação, né? Fora da Igreja não há salvação, mas nós temos que avaliar esse contexto da época. Aí fora da verdade não há salvação. Aí é uma menção que ele faz para os intelectuais da época. Entendeu? Por quê? Porque também havia já os homens de ciência que se consideravam o máximo, né? Que eles eram portadores de todo o conhecimento. Sim. Um orgulho. Teve até um cientista no final do século XIX, que eu não guardei o nome dele, que ele disse no final do século XIX que todo o conhecimento científico, que não tinha nada mais para se inventar ou descobrir. Entendeu? No final do século XIX. Meu Deus. Né? Você imagina, né, a infantilidade. Nossa. Uma declaração imatura dessa. Quanto orgulho. E ele deixa ali aí bem claro, né, Marcelo? Só reforçando o que você está dizendo, ele deixa bem claro, o Kardec aí, que assim, a verdade é super dinâmica, né? A cada dia está sendo alterada, porque as coisas são... Né? Sem dúvida. E quando o Kardec traz a proposta de fora da caridade não há salvação,
primeiro, não há salvação, não há progresso, não há evolução, entendeu? Salvação no sentido de nós nos encontramos lá à beira do abismo, então Jesus, os benfeitores espirituais, esse conhecimento espiritual que a doutrina nos oferece, estende mãos generosas para nós sairmos do abismo. Sim. Né? Quantos de nós, quantas situações que nós não nos encontrávamos, que muitas vezes a gente leu uma página edificante e a gente estava indo para o abismo e opa, né? Vamos fazer o caminho de volta. Vou fazer o que lá? Não perdi nada lá, como diria minha avó. Minha avó falava assim: um beijo, vovó, interceda por mim aí, vovó. A vovó Lola. E aí aí então, quer dizer, vem Kardec e diz: fora da caridade, não há salvação. A caridade não há nação, não há tipo de raça, não há crença. A caridade está dentro de nós. Então, mas aí ele faz uma composição, uma comparação com aquilo que a igreja falava. Sim. Fora da caridade é uma contraposição com fora da igreja. Sim. Mas também ele dá um tapa de luva de pelica nos nossos irmãos da ciência, que vinham com fora da verdade não há salvação. Bem citado, bem falado. E o maior dos espíritas que eu tenho conhecimento, que exemplificou na sua vida do dia a dia, é o nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier é imbatível. E num determinado momento, sabe o que ele diz? Ele diz assim: eu só abracei a doutrina espírita porque o lema da doutrina espírita a bandeira da doutrina espírita fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. Se fosse fora do espiritismo não há salvação, ele não seguiria. Eu não teria entrado nessa barca, porque seria uma barca furada. Olha só que frase, que pensamento. Seria uma barca do Rio Niterói lá, não. Seria uma barca furada. Não seria uma barca segura. Não, realmente, é verdade. É isso. Quando se fala fora da caridade, abrange a tudo. A tudo. Quem segue, quem não segue uma religião. Agora só faltava aparecer uma frase: fora do muçulmano, da religião do islamismo não há salvação, ou fora do budismo não há salvação, né? Não, fora da caridade, pega tudo isso: muçulmano, budista, protestante, católico, espiritismos, espíritas, né? E o Paulo de Tarso, em uma mensagem belíssima, no final desse capítulo, através de psicografia, ele termina, ele elabora uma mensagem intitulada Fora da caridade não há salvação. E a nossa querida Fátima, que está lembrando aqui, no último parágrafo, ele termina assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque, olha só, ele explica, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que, em vos vendo, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo, hein? Meu Deus. Bem, amigos, então nós vamos nos despedir, deixando um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, à nossa querida Tayla, ao nosso querido Fauzi, à minha irmã Luciana, à Maria Fernanda e também aos meus 25 vizinhos de cima e aos 25 vizinhos de baixo. Meu papagaio. Um beijo carinhoso a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Fátima, suas despedidas. Boa noite, queridos ouvintes. Foi um prazer grande estar aqui novamente. E vou deixar meu beijo também para Aninha, que provavelmente está nos ouvindo. Lúcia, Farid, um beijo grande. Karen, a Leila.
Margarete, Beatriz, Margarete, Amanda. a filha Amanda. Beijo a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Os amigos aqui, foi um prazer enorme compartilhar aqui com vocês essa noite. Estava com saudade, já tinha algumas semanas que eu não vinha. E um beijo para a Andréia também. A Andréia está lá em Sorocaba, ela estava nos ouvindo. Um beijão para todo mundo e fiquem com Deus aí. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo a todos também. Um grande abraço, uma excelente semana. A todos os meus queridos familiares e os que não são também. Que eu possa melhorar da gripe? Sim, que eu possa melhorar um pouco dessa gripe, né? E nessa questão da caridade, que a gente, citando outro capítulo, né? Que não coloquemos a nossa candeia debaixo do alqueire, né? Que possamos colocar a caridade, essa candeia que também é a caridade, no ponto mais alto aí da nossa vida, da nossa casa, para iluminar. Através do nosso comportamento, sobretudo. Isso se aplica também nessa caridade. Um grande abraço a todos, uma boa semana, fiquem com Deus. Um abraço, irmãos. Guilherme, suas despedidas, e eu quero deixar um beijo carinhoso também para minha querida esposa Sônia e para os meus filhos Vitor e Giovanni. Que, aliás, tem que voltar aqui para fazer o ao vivo, hein? Vamos, ele vai programar. Um abraço a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 11h55. O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém